Trono de Vidro, capítulo 30. Você não está concentrada. Sim, estou, respondeu Selena, com os dentes trincados, e puxou ainda mais a corda do arco. Então vá em frente, disse Cale, apontando para um alvo distante na parede mais afastada do corredor abandonado. Uma distância absurda para qualquer um, exceto para ela. Vejamos se consegue isso. Selena revirou os olhos e esticou um pouco as costas. A corda do arco estremeceu em sua mão, e a jovem ergueu levemente a ponta da flecha. Vai acertar a parede da esquerda, falou Cale e cruzou os braços. Vou acertar a sua cabeça se não calar a boca. Selena virou a cabeça e o encarou. As sobrancelhas de Cale se ergueram, e ainda encarando o capitão, a assassina deu um sorriso malicioso, no momento em que lançou a flecha às cegas. O zunido do voo da flecha preencheu o corredor de pedras antes do estampido fraco e desinteressante do impacto. Mas os dois continuavam se olhando. A pele sob os olhos de Cale estava ligeiramente roxa. Será que o capitão não dormira nada nas 3 semanas desde a morte de Xavier? Selena certamente não vinha dormindo bem também. Qualquer barulho a acordava, e Cale ainda não descobrira quem estaria eliminando os campeões um a um. O quem não importava tanto quanto como para Selena. Como o assassino os escolhia? Não havia padrão. 5 estavam mortos e não tinham conexão um com o outro, além da competição. Selena não conseguira ver outra cena de crime para determinar se as marcas de Weird tinham sido pintadas com sangue no local. A assassina suspirou e gesticulou com os ombros. Caim sabe quem eu sou, disse ela, baixinho, e abaixou o arco. O rosto de Cale permaneceu impassível. Como? Perrington contou para ele, e Caim contou para mim. Quando? Selena jamais o vira tão sério. Isso fez algo dentro dela se encolher. Alguns dias atrás, mentiu a jovem. Fazia semanas desde que haviam se confrontado. Eu estava no jardim com Neemia, com os meus vigias, não se preocupe. E ele se aproximou de nós. Ele sabe tudo sobre mim, e sabe que eu me contenho quando estamos com os outros campeões. Ele indicou que os outros campeões sabiam sobre você? Não, respondeu Selena. Acho que não sabem. Nox não faz ideia. Cale apoiou uma das mãos sobre o punho da espada. Vai ficar tudo bem. O elemento surpresa se foi, só isso. Ainda vencerá Caim nos duelos. Selena abriu um meio sorriso. Sabe, está começando a parecer que você acredita mesmo em mim. É melhor ter cuidado. Cale começou a dizer algo, mas passadas apressadas vieram da esquina do corredor, e então o capitão parou. 2 vigias pararam e o saudaram. Cale deu aos homens um momento para se recomporem. Então disse, sim. Um dos guardas, um homem de idade avançada com poucos cabelos, fez uma segunda saudação e falou, Capitão, você é requisitado. Embora tivesse permanecido com a expressão do rosto neutra, os ombros de Cale se mexeram, e ele ergueu o queixo um pouco. O que é? Disse o capitão, um pouco rápido demais para se passar por despreocupado. Outro corpo, respondeu, nas passagens dos criados. O segundo guarda, um rapaz magro de aparência frágil, estava mortalmente pálido. Você viu o corpo? Perguntou Selena a ele. O guarda assentiu. Quão recente? Cale lançou um olhar pungente para a assassina. O guarda respondeu. Acham que é da noite passada, pelo modo como o sangue está meio seco. Os olhos de Cale perderam o foco. Pensando. Ele estava pensando no que fazer. O capitão se endireitou. Quer provar o quanto é boa? Perguntou ele a Selena. A jovem levou as mãos aos quadris. Preciso? Cale gesticulou para que os guardas liderassem o caminho. Venha comigo, disse o capitão a Selena por cima do ombro, e, apesar do corpo, a jovem sorriu levemente e o seguiu. Conforme partiam, Selena olhou para o alvo. Cale estava certo. Ele errara o centro por 15 centímetros, para a esquerda. Felizmente, alguém havia criado alguma ordem antes de os dois chegarem. Mesmo assim, Cale precisou empurrar para abrir caminho entre a multidão de guardas e criados reunidos. Selena manteve-se próxima a ele. Quando chegaram perto da multidão e olharam para o corpo, as mãos da assassina ficaram inertes na lateral do corpo. Cale xingou com uma violência impressionante. Selena não sabia para onde olhar primeiro. Para o corpo, com a caixa torácica aberta e sem o cérebro e rosto,
para as marcas de garras sulcadas no chão ou para as 2 marcas de Weird desenhadas com giz em cada lado do corpo. O sangue de Selena ficou gelado. Não havia como negar a conexão agora. A multidão continuava falando enquanto o capitão se aproximava do corpo, e então se virou para um dos guardas que o observava. Quem é? Verin Islet, respondeu Selena antes do guarda. Ela reconheceria os cabelos cacheados de Verin em qualquer lugar. O campeão estivera em destaque no grupo desde o início da competição. O que quer que o tivesse matado... Que tipo de animal faz arranhões como aqueles? Perguntou ela a Cale, mas não precisou ouvir a resposta do capitão para saber que o palpite dele era tão bom quanto o dela. As marcas de garras eram profundas, com pelo menos meio centímetro. A jovem se agachou ao lado de um conjunto de marcas e passou os dedos pela borda interior. Estava irregular, mas limpa por dentro do chão de pedra. As sobrancelhas de Selena se uniram, e a jovem verificou as outras marcas de garra. Não há sangue nessas marcas, disse ela, ao virar o rosto para olhar para Cale por cima do ombro. Ele se ajoelhou ao lado de Selena quando a assassina apontou para as marcas. Estão limpas. E o que isso significa? Selena franziu a testa, lutando contra os arrepios que percorriam seus braços. O que quer que tenha feito isso, afiou as unhas antes de estripá-lo. Por que isso é importante? A jovem se levantou, olhou para as 2 pontas do corredor, então se agachou de novo. Significa que essa coisa teve tempo de fazer isso antes de atacá-lo. Poderia ter feito enquanto o esperava. Selena balançou a cabeça. Essas tochas pela parede estão queimadas quase até o fim. Não há sinais de que foram apagadas antes do ataque. Não há traços de água com fuligem. Se Verin morreu na noite passada, então essas tochas ainda estavam queimando quando ele morreu. E olhe para este corredor. A porta mais próxima fica a 15 metros, e a esquina mais próxima fica um pouco mais distante que isso. Se essas tochas estivessem queimando... Então Verin teria visto o que quer que fosse muito antes de chegar a este ponto. Então por que se aproximar dele? Perguntou Selena, mais para si mesma. E se não foi um animal, mas uma pessoa? E se essa pessoa tivesse imobilizado Verin por tempo bastante para chamar essa criatura? Selena apontou para as pernas de Verin. Aqueles cortes ao redor dos tornozelos são precisos. Os tendões dele foram cortados por uma faca, para evitar que corresse. Ela se aproximou do corpo com cuidado para não borrar as marcas de Weird desenhadas no chão, ao levantar a mão fria e rígida de Verin. Olhe para as unhas dele! Selena engoliu em seco. As pontas estão rachadas e quebradas. A assassina usou a própria unha para raspar a terra sobre as unhas dele e a espalhou na palma da mão. Está vendo? Selena esticou a mão para que Cale observasse. Poeira e pedaços de pedra. Ela afastou o braço de Verin e revelou linhas fracas na pedra sob o corpo. Marcas de unha. Ele estava desesperado para fugir, para se arrastar pelas pontas das unhas se necessário. Estava vivo durante todo o tempo em que a coisa afiou as unhas na pedra enquanto o mestre observava. Então o que isso quer dizer? Selena deu um sorriso sombrio para Cale. Significa que você está em apuros. E, quando o rosto de Cale ficou pálido, Selena percebeu de súbito que talvez o assassino dos campeões e a misteriosa força do mal de Helena fossem a mesma coisa. Sentada à mesa de jantar, Selena folheava o livro. Nada, nada, nada. Ela procurou página após página por qualquer sinais das 2 marcas de Weird que tinham sido desenhadas ao lado do corpo de Verin. Tinha de haver uma conexão. A assassina parou quando o mapa de Erileia surgiu. Mapas sempre a interessaram. Havia algo atraente em saber a localização exata de alguém em relação a outra pessoa na Terra. A jovem tracejou gentilmente com o dedo à costa leste. Selena começou ao sul, em Banjali, capital de Eywi. Então subiu, virando e serpenteando, até Forte da Fenda. Seu dedo então viajou por Mea, depois para o norte e para o continente, em Orite. Depois de volta para o mar, para a costa de Sorian, e finalmente até a pontinha do continente, em direção ao Mar do Norte, além dele. Selena encarou Orite, aquela cidade de iluminação e aprendizado, a pérola de Erileia e a capital de Terrassen, sua terra natal. Selena fechou o livro bruscamente.
Ao olhar ao redor do quarto, a assassina emitiu um longo suspiro. Quando conseguiu dormir, seus sonhos foram assombrados por batalhas antigas, por espadas com olhos, por marcas de Weird que giravam sobre sua cabeça e cegavam com as cores fortes. Selena conseguia ver as armaduras brilhantes dos feéricos e de guerreiros mortais, ouvir o choque entre os escudos e o grunhido de feras cruéis. Conseguia cheirar o sangue e os cadáveres em putrefação ao redor. A carnificina a seguia de perto. A assassina de Adarlan estremeceu. Ah, que bom! Esperava que ainda estivesse acordada, falou o príncipe herdeiro, e Selena deu um salto do assento ao ver Dorian se aproximando. Ele parecia cansado e um pouco desleixado. Ela abriu a boca, então balançou a cabeça. O que está fazendo aqui? É quase meia-noite e tenho prova amanhã. Selena não podia negar que tê-lo ali lhe dava um pouco de alívio. O assassino só parecia atacar os campeões quando eles estavam sozinhos. Você passou de literatura para história? Dorian avaliou os livros à mesa. Uma breve história da Erileia moderna. Leu o príncipe. Símbolos e poder, a cultura e os costumes de Yui. Dorian ergueu uma sobrancelha. Eu leio o que quero. O príncipe sentou-se ao lado de Selena. A perna dele roçou a dela. Existe uma conexão entre esses dois títulos? Não. Não era inteiramente mentira. Embora Selena esperava que todos contivessem algo sobre marcas de Weird, ou sobre o que significavam ao lado de um cadáver. Presumo que saiba sobre a morte de Verin. É claro, respondeu Dorian com uma expressão sombria no rosto bonito. Selena estava bastante ciente de como a perna dele estava próxima, mas não conseguia se afastar. E não está nada preocupado porque tantos campeões foram brutalmente assassinados nas mãos de alguma besta feroz? Dorian se inclinou, os olhos fixos nos dela. Todos esses assassinatos ocorreram em corredores escuros e isolados. Você jamais está sem guardas, e seus aposentos são bem vigiados. Não estou preocupada por mim, disse Selena de súbito, recuando um pouco, o que não era completamente verdade. Só acho que não cai bem para seu estimado pai que tudo isso aconteça. Quando foi a última vez que se preocupou com a reputação de meu estimado pai? Desde que me tornei a campeã do filho dele. Então talvez você deva desprender recursos adicionais para a solução desses assassinatos, antes que eu ganhe essa competição absurda simplesmente porque sou a única que sobrou viva. Mais alguma exigência? Perguntou ele, próximo bastante para que os lábios de Selena tocassem os seus, caso o príncipe ousasse. Avisarei se pensar em algo. Os olhos dos dois se encontraram. Um sorriso lento surgiu no rosto de Selena. Que tipo de homem era o príncipe herdeiro? Embora não quisesse admitir, era bom ter alguém por perto, mesmo que fosse um Raviliard. A assassina afastou as marcas de garras e os cadáveres sem cérebro dos pensamentos. Por que está tão desleixado? Kalten colocou as garras em você? Kalten? Felizmente, não recentemente. Mas que dia terrível foi esse! Os filhotes são vira-latas e... Dorian apoiou a cabeça nas mãos. Filhotes? Uma das minhas cadelas pariu uma ninhada de vira-latas. Antes, eram jovens demais para que soubéssemos, mas agora, bem, eu esperava que fossem de raça. Está falando de cachorros ou de mulheres? Qual você prefere? Dorian deu um sorriso malicioso para Selena. Ah, cale-se! Ciciou ela e o príncipe gargalhou. Por que, se posso perguntar, você é tão desleixada? O sorriso de Dorian vacilou. Kayle me contou que levou você para ver o corpo. Espero que não tenha sido horrível demais. De modo algum, é que não tenho dormido bem. Nem eu, admitiu Dorian. Ele se endireitou. Tocaria o piano para mim? Selena bateu o pé no chão, imaginando como ele passara para um assunto tão diferente. É claro que não. Você tocou tão bem. Se eu soubesse que alguém estava me espiando, não teria tocado. Por que tocar é tão pessoal para você? Dorian se recostou na cadeira. Não consigo ouvir ou tocar música sem... Deixe pra lá. Não, diga-me o que iria dizer. Nada interessante, falou ela e empilhou os livros. Isso revira suas lembranças? Selena olhou para o príncipe, em busca de algum sinal de deboche.
Às vezes. Lembrança de seus pais? Dorian esticou o braço para ajudá-la a empilhar o restante dos livros. Selena se levantou de súbito. Não faça perguntas tão idiotas. Sinto muito se me intrometi. Ela não respondeu. A porta da mente de Selena, que era sempre mantida fechada, tinha sido entreaberta pela pergunta, e agora ela tentava freneticamente fechá-la. Ao ver o rosto de Dorian, ao vê-lo tão próximo, a porta se fechou, e Selena virou a chave. É só que... disse ele, ignorante a batalha que acabara de ocorrer. É só que não sei nada sobre você. Sou uma assassina. O coração de Selena se acalmou. É tudo o que há para saber. Sim, respondeu o príncipe com um suspiro. Mas por que é tão errado eu querer saber mais? Tipo, como você se tornou uma assassina e como eram as coisas para você antes disso? Não é interessante. Eu não acharia chato. Selena não disse nada. Por favor, uma pergunta, e prometo nada muito sensível. A boca de Selena se contorceu para o lado, e ela olhou para a mesa. Que mal havia em uma pergunta? Poderia escolher não responder. Muito bem. Dorian sorriu. Preciso de um momento para pensar em uma boa. Ela revirou os olhos, mas se sentou. Depois de alguns segundos, ele perguntou. Por que gosta tanto de música? Selena fez uma careta. Você disse nada muito sensível. Ela é tão indiscreta? Como é diferente de perguntar por que gosta de ler? Não. Essa está boa. Selena exalou fortemente e encarou a mesa. Eu gosto de música, respondeu ela devagar, porque quando a ouço, eu me perco dentro de mim mesma, se é isso que faz sentido. Eu me torno vazia e cheia ao mesmo tempo, e consigo sentir a terra inteira se agitar ao meu redor. Quando toco, não sou, pelo menos uma vez, não estou destruindo, estou criando. Selena mordeu o lábio. Eu costumava querer ser curandeira, quando eu era... Antes de essa se tornar minha profissão, quando eu era quase mais nova demais para me lembrar, eu queria ser curandeira. Ela deu de ombros. A música me lembra dessa sensação. A jovem deu um sorrisinho contido. Jamais contei isso a ninguém, admitiu Selena, e então viu o rosto de Dorian. Não deboche de mim. O príncipe balançou a cabeça e retirou o sorriso dos lábios. Não estou debochando, eu só... Desacostumado a ouvir as pessoas falarem com o coração? Bem, sim. Selena deu um sorriso suave. Agora é minha vez. Existem limitações? Não. Dorian levou as mãos à nuca. Não sou nem de perto tão reservado quanto você. Selena fez uma careta ao pensar na pergunta. Por que ainda não é casado? Casado? Tenho 19 anos. Sim, mas é o príncipe herdeiro. Ele cruzou os braços. Selena tentou não reparar na definição muscular que surgiu logo abaixo do tecido da camisa de Dorian. Faça outra pergunta. Quero ouvir sua resposta. Deve ser interessante se está tão fervorosamente reticente. O príncipe olhou pela janela e para a neve que caía do lado de fora. Não sou casado, disse Dorian baixinho, porque não suporto a ideia de me casar com uma mulher inferior a mim em mente e espírito. Seria a morte da minha alma. O casamento é um contrato legal, não uma coisa sagrada. Como príncipe herdeiro, deveria ter renunciado a essas ideias vãs. E se fosse obrigado a se casar por uma aliança? Começaria uma guerra devido aos seus ideais românticos? Não é assim. Ah, seu pai não ordenaria que você se casasse com alguma princesa para fortalecer o império? Meu pai tem um exército para fazer isso por ele. Você poderia facilmente amar outra mulher. O casamento não significa que você pode amar outras pessoas. Os olhos cor de safira de Dorian brilharam. Você se casa com a pessoa que ama e não com outra? Disse ele, e Selena gargalhou. Você está debochando de mim. Está rindo da minha cara. Você merece que riam de você por pensamentos tão tolos. Falei por minha alma. Você fala por egoísmo somente. Você é surpreendentemente crítica. Por que ter uma cabeça se não a usa para criticar? Qual é o propósito de ter um coração se não usa para poupar os outros das críticas duras de sua cabeça? Ah, bem falado, Vossa Alteza. Dorian encarou emburrado. Vamos lá, não o machuquei tão severamente.
Você tentou arruinar os meus sonhos e meus ideais. Já aturo bastante de minha mãe. Você só está sendo cruel. Estou sendo prática. Há uma diferença. E você é o príncipe herdeiro de Adarlan. Está em uma posição em que é possível mudar Erileia para melhor. Poderia ajudar a criar um mundo onde o amor verdadeiro não é necessário para criar um final feliz. E que tipo de mundo eu precisaria criar para que isso acontecesse? O mundo no qual os homens governam a si mesmos. Você fala de anarquia e traição. Eu não falo de anarquia. Chame-me de traidora se quiser. Já fui condenada por ser assassina. Dorian se aproximou de Selena e roçou os dedos nos dela, calejados, quentes e ásperos. Não consegue resistir à oportunidade de responder a tudo o que digo, não é? Selena se sentiu inquieta, mas ao mesmo tempo, incrivelmente inerte. Algo foi reavivado e então posto para dormir com o olhar de Dorian. Seus olhos são muito estranhos, disse o príncipe. Jamais vi outros com um aro dourado tão brilhante. Se está tentando me cortejar com elogios, creio que não vai funcionar. Eu estava apenas observando. Não tenho intenções. Dorian olhou para a própria mão, que ainda tocava de Selena. Onde conseguiu esse anel? Selena fechou a mão em punho e puxou para si. A ametista no anel brilhava ao fogo da lareira. Foi um presente. De quem? Isso não é da sua conta. Dorian deu de ombros, mas Selena sabia que não deveria contar quem lhe dera o anel de verdade. Ou melhor, sabia que Kael não iria querer que Dorian soubesse. Eu gostaria de saber quem está dando anéis para a minha campeã. O modo como o colarinho do casaco repousou sobre o peito de Dorian fez com que Selena fosse incapaz de se sentar quieta. Ela queria tocá-lo, queria tracejar a linha entre a pele bronzeada do príncipe e a costura dourada do tecido. Brilhar? Perguntou Selena e ficou de pé. Eu preciso de outra aula. A jovem não esperou pela resposta de Dorian conforme caminhou na direção da sala de jogos. Queria muito ficar perto dele e aquecer a pele sob o hálito de Dorian. Gostava disso. Pior, Selena percebeu que gostava dele. Kay observava Perrington à mesa, no salão de jantar. Quando comentara com o Duque a morte de Verin, Perrington não pareceu incomodado. Kay olhou ao redor do salão cavernoso. Na verdade, a maioria dos patrocinadores dos campeões se comportava como sempre, idiotas. Se Selena estivesse mesmo certa sobre aquilo, então o responsável por matar os campeões poderia estar entre eles. Mas qual dos membros do Conselho do Rei poderia estar tão desesperado para ganhar a ponto de fazer tal coisa? Kael esticou as pernas sob a mesa e voltou a atenção a Perrington. O capitão vira como o Duque usar o tamanho e o título para conquistar aliados no Conselho do Rei e evitar que os adversários o desafiassem. Mas não eram as artimanhas de Perrington que capturavam o interesse do capitão da guarda naquela noite. Na verdade, eram os momentos entre os sorrisos e as gargalhadas, quando uma sombra passava pelo rosto do Duque. Não era uma expressão de raiva ou de desgosto, mas uma sombra que lhe ofuscava os olhos. Era tão estranho que, quando Kael a vira pela primeira vez, decidira estender o jantar apenas para ver se conseguia ver de novo. Alguns momentos depois, aconteceu. Os olhos de Perrington ficaram obscurecidos, e o rosto dele empalideceu. Como se visse tudo no mundo como era de verdade, e não encontrasse alegria ou diversão nele. Kael recostou-se na cadeira e bebeu água. Ele sabia pouco sobre o Duque, e jamais confiara nele completamente. Nem Dorian, principalmente não depois da conversa sobre usar Neemia como refém para fazer com que os rebeldes de Elwë colaborassem. Mas o Duque era o conselho de maior confiança do rei, e não oferecera motivos para a desconfiança, a não ser por uma crença feroz no direito de Adarlan de conquistar. Cauthane Rompier estava sentada a algumas cadeiras de distância. As sobrancelhas de Kael se ergueram levemente. Os olhos da jovem estavam sobre Perrington também, cheios não do desejo de uma amada, mas de uma contemplação fria. Kael se espreguiçou de novo e ergueu os braços sob a cabeça. Onde estava Dorian? O príncipe não aparecera para jantar. Também não estava nos canis com a cadela e os filhotes. O olhar do capitão se voltou para o Duque. Ali estava, por um momento. Os olhos de Perrington recaíam sobre o anel preto na mão esquerda do Duque e obscureceram.
como se as pupilas estivessem se expandindo para abrigar o todo de cada olho. E então, sumiu. Os olhos voltaram ao normal. Cale olhou para Calten. Será que a jovem havia notado a mudança estranha? Não. O rosto dela permanecia o mesmo. Não havia espanto, nenhuma surpresa. O olhar de Calten permaneceu vago, como se estivesse mais interessada com o casaco de Pennington poderia combinar com seu vestido. Cale se espreguiçou e se levantou. Terminou de comer a maçã conforme caminhava para fora do salão de jantar. Por mais que fosse estranho, ele tinha muito com que se preocupar. O duque era ambicioso, mas certamente não era uma ameaça para o castelo ou para seus habitantes. Mas mesmo enquanto o capitão da guarda voltava para seus aposentos, ele não conseguia afastar a sensação de que o Duque Pennington o estivera observando também. Trono de Vidro, capítulo 31. Alguém estava ao pé da cama. Selena percebera a presença muito antes de abrir os olhos, e enfiou a mão discretamente sob o travesseiro, alcançando a faca que improvisara com grampos, lã e sabão. Isso não será necessário, disse uma mulher, e Selena ergueu-se rapidamente ao reconhecer a voz de Helena. E seria, no todo, ineficaz. Selena sentiu o sangue congelar ao ver o espectro cintilante da primeira rainha de Adarlan. Helena pareceu completamente formada, mas as extremidades do corpo brilhavam como se feitas por estrelas. O cabelo longo e prateado caía em volta do belo rosto. Quando Selena largou a faca patética, a rainha sorriu. Olá, criança, disse ela. O que você quer? Exigiu Selena, em voz baixa. Será que estava sonhando? Ou será que os guardas a escutavam? Ela tensionou os músculos, preparando as pernas para saltar da cama, talvez na direção da varanda, pois Helena estava entre ela e a porta. Apenas lembrar-lhe que precisa ganhar essa competição. É o que planejo fazer. Para isso for acordada? E não por sua causa, completou Selena, friamente. Pela minha liberdade. Você tem algo relevante a dizer ou está aqui só para me incomodar? Quem sabe você não possa me contar mais sobre essa criatura maléfica que está caçando os campeões um por um. Helena suspirou, olhando para o teto. Sei tanto quanto você. Ao ver que o franzido na testa de Selena não se desfez, Helena continuou. Você não confia em mim ainda. Entendo, mas acredite ou não, estamos do mesmo lado. Ela fixou os olhos na assassina, imobilizando-a com a intensidade do olhar. Eu vim aqui para avisá-la. Fique atenta ao seu lado direito. Como assim? Selena inclinou a cabeça. O que isso quer dizer? Olhe para a direita. Lá encontrará as respostas. Selena olhou para a direita, mas só viu a tapeçaria que encobria a tumba real. Abriu a boca para responder, mas ao olhar de volta para Helena, viu que a rainha já se fora. Durante a prova no dia seguinte, Selena observava a pequena mesa à frente e os cálices sobre ela. Samhain fora há mais de 2 semanas, e, apesar de Selena ter passado em mais uma prova, lançamento de facas para seu alívio, mais um campeão fora encontrado morto havia 2 dias. Seria um eufemismo dizer que Selena não estava dormindo bem ultimamente. Quando não estava procurando alguma indicação do significado das marcas de Weird gravadas ao redor dos corpos, passava a maior parte da noite acordada, atenta às janelas e às portas, esperando ouvir garras arranhando a pedra. Os guardas do lado de fora do quarto não eram de grande ajuda. Se a criatura era capaz de sulcar o mármore, podia derrotar uns poucos homens. Brulo se posava na parte da frente do salão de luta, com as mãos juntas atrás das costas, olhando atentamente para os 13 competidores restantes, que se posicionavam diante das 13 mesas individuais. Ele olhou rapidamente para o relógio. Selena também olhou. Tinha mais 5 minutos. 5 minutos nos quais não só teria de identificar os venenos distribuídos em 7 cálices, mas reorganizá-los nas ordem crescente, de mais inofensivo para mais perigoso. Mas o verdadeiro teste viria no final dos 5 minutos, quando teriam de beber do cálice que acreditavam ser o mais inofensivo. Se errassem a resposta, mesmo com os antídotos à mão, seria um tanto desagradável. Selena girou o pescoço, relaxando os músculos, e ergueu um dos cálices ao nariz, inspirando o aroma. Doce. Doce demais. Mexeu levemente o vinho de sobremesa que usaram para disfarçar a doçura, mas no cálice de bronze era difícil identificar a cor. A assassina mergulhou um dedo no copo, estudando o líquido roxo que escorria pela unha.
Belladonna, certamente. Ela olhou para os outros cálices que já identificara. Cicuta, Sanguinária, Acônito, Oleandro. Selena colocou-os em ordem, deixando a Belladonna antes do cálice que continha uma dose fatal de Oleandro. Restavam 3 minutos. A jovem pegou o penúltimo cálice e tentou sentir o cheiro. Tentou de novo. Não tinha cheiro de nada. Selena afastou o rosto e inspirou o ar puro, tentando limpar as narinas. As pessoas às vezes perdem o olfato depois de muito tempo experimentando perfumes diferentes. Era por isso que os perfumistas mantinham sempre por perto algo que ajudasse a afastar o cheiro. Ela cheirou o cálice mais uma vez e mergulhou o dedo no líquido. Tinha cheiro de água e parecia água. Talvez fosse só água. Selena colocou o líquido no lugar e pegou o último cálice. Mas ao sentir o cheiro, não percebeu nada de diferente no vinho. Parecia normal. Ela mordeu o lábio e olhou para o relógio. Restavam 2 minutos. Os outros campeões já estavam resmungando palavrões. Quem apresentasse a ordem mais equivocada seria mandado para casa. Selena cheirou o cálice de água novamente, tentando se lembrar dos venenos enodoros. Nenhum deles poderia ser combinado com água sem tingi-la. Ela pegou o cálice de vinho, mexendo levemente o líquido. Vinho podia esconder uma variedade enorme de venenos. Mas qual seria aquele? Na mesa à esquerda, Knox passava as mãos no cabelo. Tinha 3 cálices à frente, os outros 4 enfileirados atrás. Restavam 90 segundos. Venenos, venenos, venenos. A boca de Selena secou. Se perdesse, será que Helena a assombraria por vingança? Selena olhou para a direita e percebeu Pelor. O jovem assassino magro e desengonçado fixara o olhar nela. Diante dele restavam os mesmos 2 cálices nos quais a jovem empacara. E ela ouviu colocar o cálice d'água no final da fila, o mais venenoso, e o vinho na outra ponta. Os olhos do rapaz voltaram-se para os dela, e com o queixo, Pelor fez um aceno quase indetectável. O jovem colocou as mãos no bolso, sinalizando que terminara. Selena voltou-se para os próprios cálices, antes que Brulo a surpreendesse. Venenos! Era o que dissera Pelor na primeira prova. Ele era treinado em venenos. Selena voltou a olhar de soslaio para o assassino. Ele estava à direita. Olhe para a direita. Lá encontrará as respostas. A assassina sentiu um arrepio na espinha. Helena contara a verdade. Pelor olhou para o relógio, assistindo passarem os últimos segundos para o fim da prova. Mas por que ajudá-la? Selena mudou o copo d'água para o final da fila e colocou o copo de vinho em primeiro lugar. Talvez porque, além dela, o candidato que Caim mais gostava de atormentar era Pelor. Porque, durante o tempo passado em Endovier, os aliados que fizera não eram os queridinhos dos capatazes, mas os mais odiados por eles. Os excluídos protegiam uns aos outros. Nenhum dos outros campeões fizera questão de prestar qualquer atenção a Pelor. Até Brulo aparentemente esquecera a afirmação de Pelor naquele primeiro dia. Se soubesse, nunca teria permitido que fizessem a prova tão abertamente. Acabou o tempo. Tomem suas decisões, disse Brulo, e Selena olhou para a fila de cálices por mais um momento. Na parte lateral do salão estava Dorian e Cale, assistindo de braços cruzados. Será que notaram a ajuda de Pelor? Knox soltou um monte de palavrões e enfileirou apressadamente os últimos copos, assim como muitos outros competidores. Havia antídotos à mão para os erros de avaliação. E quando Brulo começou a passear por entre as mesas, ordenando que bebessem, distribuiu profusamente os antídotos. A maioria presumira que o vinho puro era uma armadilha e o colocou no final da fila. Até Knox acabou engolindo um frasco de antídoto, pois colocara o acônito em primeiro lugar. E Caim, para a alegria de Selena, ficou com o rosto inchado e roxo depois de consumir Belladonna. Enquanto o competidor engoliu o antídoto, Selena desejou que tivessem acabado todos os antídotos até Brulo. Até agora, ninguém ganhara a prova. Um campeão bebeu a água e caiu no chão antes que Brulo pudesse entregar-lhe o antídoto. Era sanguinária, um terrível e doloroso veneno. Até um pequeno gole causaria desorientação e alucinações extremamente vívidas. Felizmente, o mestre de armas forçou o campeão a engolir o antídoto, embora o homem tenha precisado ir às pressas para a enfermaria do castelo. Finalmente, Brulo parou em frente à mesa de Selena para avaliar seus cálices. Sua expressão não revelou nada. Vamos então, disse o mestre de armas. Selena olhou brevemente para Pelor, cujos olhos castanhos brilharam quando ela ergueu o copo e tomou um gole. Nada, nenhum gosto estranho,
nenhuma sensação imediata. Alguns venenos demoravam para fazer o efeito, mas... Brulo apresentou-lhe o punho fechado, e ela sentiu o estômago embrulhar. Será que ele estava segurando o antídoto? Mas seus dedos se separaram, e ele apenas deu um tapa nas costas da assassina. Acertou! É só vinho! Disse Brulo, e os campeões murmuravam às costas do mestre de armas. Ele se aproximou de Pelor, o último campeão, e o jovem bebeu o copo de vinho. Brulo sorriu para ele, agarrando-lhe o ombro. Mais um vencedor! O aplauso dos patrocinadores e treinadores soou pelo salão, e Selena lançou a Pelor um sorriso de gratidão. Ele sorriu de volta, ficando vermelho do pescoço ao cabelo acobreado. Sim, trapaceara um pouquinho, mas o importante é que ganhara. Não era tão ruim dividir uma vitória com um aliado, e Helena estava sim protegendo-a, mas isso não mudava nada. Mesmo que agora as exigências de Helena e o caminho de Selena se cruzassem, ela não se tornaria campeã do rei só para servir os propósitos obscuros de um fantasma qualquer. Propósitos que Helena se recusara 2 vezes a revelar, mesmo que Helena tivesse lhe dito como ganhar a prova.